Olá, seja bem-vindo a mais um módulo da unidade 3, do curso de Física Geral, ligado ao curso de Licenciatura em Química, Campus Monte Castelo. Eu sou o professor Aloysio Cabral e hoje eu vou facilitar para vocês o conteúdo de oscilações. Primeiro, vamos pensar o seguinte: nós temos uma mola presa ou suspensa ou sobre uma mesa, ou uma mola não, um bloco, como nós dizemos, suspenso em cima de uma mesa, conectado a uma mola cuja constante elástica é K. Uma mola, o que é uma mola? É uma coisa que tem a capacidade de esticar e comprimir. Quando ele aumenta, ele estica. Quando ele diminui, ele comprime, contrai, a gente fala. Então, quando esse bloco está numa certa posição, deslocado até uma outra posição, eu pego o bloco e desloco ele com a minha mão até uma posição. Essa posição até onde ele vem, levando em conta que a superfície é sem atrito, a gente chama de posição de deslocamento máximo, ou amplitude. Certo? Muito bem. Depois que esse bloco é deslocado e eu abandono este bloco, retiro a força, retiro a minha mão, o que vai acontecer? Esse bloco vai tender a voltar e se movimentar várias vezes. A bola vai comprimir e vai esticar, comprimir e vai esticar. De modo que, como a superfície é sem atrito, esse movimento vai acontecer infinitas vezes, porque a mola é ideal, ela não se deforma e a superfície é sem atrito. É como se eu tivesse uma situação de movimento, não vai se parar, não vai parar nunca. E o tempo gasto para dar uma volta completa vai ser sempre o mesmo. A gente chama de período. Depois que eu soltei o bloco, o que vai acontecer? Vai ter apenas uma força resultante atuando, que é a força elástica, que é quem? Menos Kx. Então, nós vamos ter facilmente, aplicando a lei da dinâmica, que a aceleração é igual a menos K sobre M vezes X. Resultado importantíssimo, que diz o quê? Quanto maior a deformação, maior a aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração. É importantíssimo e bastante coerente esse resultado. Aqui nós temos um slide que denota ou que estabelece uma correlação entre movimento harmônico simples, movimento com período constante. Harmônico simples é isso. O tempo gasto para dar a volta completa é sempre, ou seja, o movimento não para. É sempre com tempo constante. Não vai parar, não há desperdício de energia. Neste slide, nós temos como relacionar esse movimento com o movimento circular uniforme. Vocês podem olhar no livro. O que é mais importante é o seguinte: lembrem-se, estudamos, velocidade é a derivada primeira do deslocamento em relação ao tempo. A aceleração, derivada segunda do deslocamento em relação ao tempo. Portanto, se você souber quem é o deslocamento, você vai derivar e encontrar a equação que descreve a velocidade. E a mesma coisa, a equação que descreve se derivar mais uma vez, vai encontrar a aceleração. E vamos ter o que então? Aqui estão os gráficos que demonstram o quê? Como muda esse deslocamento se eu mudar a amplitude, ou seja, quanto mais eu distanciar, puxar o bloco uma distância maior, ou se eu usar uma mola mais estreita, com período menor, com período maior, e também se eu soltar a mola de posições diferentes. Então, deslocamento em função da amplitude. Se eu soltar mais alto, mais distante, o que vai acontecer? Observe, vai mudar isso apenas ponto de máximo e ponto de mínimo. Muito importante aqui salientar o seguinte, que o que é amplitude, professor? Deslocamento máximo. Esse deslocamento máximo pode ser para cima ou para baixo,
são os valores iguais em módulo. Então, para facilitar, chamar o ponto de deslocamento máximo para cima chamado de crista. Deslocamento máximo para baixo a gente chama de vale, de descida. Então, vamos ter o quê? Uma crista, depois ele desce até o vale, depois se repete aqui na crista. De modo que a distância ou o tempo entre duas cristas, olha aqui, ó, a linha azul, observe a linha azul, é o período, que é o tempo gasto para dar a volta completa. Se eu tiver azul, este é o período T. Se eu tiver a linha vermelha, é T', porque já se repetiu aqui. Tá? Então, pode ser duas cristas, ou dois vales, ou dois pontos de equilíbrio. O importante é que sejam dois pontos com sinais iguais. Para cima, se repete de novo para cima. Para baixo, de novo para baixo. Certo? E aqui está como se acontece o deslocamento, a velocidade, a aceleração em função do tempo. Lembrando que deslocamento é derivada, deslocamento em função do tempo, falei a equação, estou com o mouse aqui em cima, a velocidade é derivada da primeira e a aceleração é derivada da velocidade em função do tempo, ou a derivada da segunda deslocamento em função do tempo. Desses gráficos é importante observar sempre onde o deslocamento é máximo, a velocidade é zero. Então aqui está o ponto de máximo, aqui é zero. Onde o deslocamento é mínimo, está no vale, também a velocidade é zero. Então pontos de máximo, seja mínimo, são pontos onde a velocidade é zero. Por que, professor? Porque é onde muda o sentido. Tá? Está subindo, aí depois tem que mudar o sentido, tem que parar para voltar para descer. Então ele desce aqui, então ele vem descendo, depois ele vai, quando chega bem aqui, tem que voltar a subir. Muda o sentido. Então o que vai acontecer? A velocidade é zero. E onde o deslocamento é zero, a velocidade é máxima. Toda vez que passar por posição de equilíbrio, a velocidade é máxima. E a aceleração, professor? Onde a aceleração, o deslocamento for zero, aceleração zero. A aceleração acompanha o deslocamento. Certo? E onde a aceleração, o deslocamento for máximo para cima, a aceleração é máximo para baixo. Certo? Ok? Olha aqui o sinal de menos na aceleração. Então é sempre mudar o sentido. Então nós vamos ter com facilidade o que? A frequência angular é dado por raiz quadrada de K sobre M, onde K é constante elástica e M é a massa. O que é frequência angular? Esse ômega que o senhor está colocando aqui, um W grego. O que é isso, professor? Ômega é a frequência angular, ou seja, qual a velocidade angular com que o bloco se desloca. Certo? Este período vai ser dado por 2π raiz quadrada de m sobre k, uma vez que ômega é igual a 2π sobre t. Então eu tiro quem é o período aqui, 2π sobre ômega, e vou ter isso aqui. E a frequência é o número de vezes que aquele evento se repete. Tá? Período, tempo gasto para dar a volta completa. Frequência, número de vezes que aquele evento se repete. E para a frequência angular, é a velocidade angular. Pêndulo simples. Vamos para o pêndulo simples, então, agora um outro exemplo de sistema que desenvolve um movimento harmônico simples. O que é um movimento harmônico simples, professor? Um movimento que se desloca com período constante, ou seja, se desloca indefinidamente. Não para, não há desperdício de energia. Então aqui nós temos uma esfera conectada a um fio que está preso a um teto, por exemplo. Ele parte dessa posição que eu estou com o mouse, é a posição de equilíbrio, de repouso. Quando eu desloco essa esfera para a esquerda, deslocamento de um certo ângulo θ, o comprimento do fio se mantém constante, a massa também.
Então eu vou ter uma tensão, ou uma tração, ou uma força tensora. Essa cabo, essa linha vai transmitir esta força, né? Então, a força tensora, está aqui com a letra T. Para baixo, a força devido à gravidade, a força-peso. Observo que a tensão não está coincidindo no sentido da direção com a força-peso, então eu tenho que decompor a força-peso em duas componentes. O que mais? Essa esfera se desloca onde? Neste sentido. Ela não se desloca para cima ou para baixo. Portanto, a força resultante é igual a quem? Somente no sentido do eixo X. Portanto, vai ser igual a essa expressão aqui, mg sobre L vezes S. Por que mg sobre L, professor, vezes S? Observe sempre. Θ, quando o ângulo é muito pequeno, o seno de θ é igual a θ. Tá? Então, quer dizer o quê? O pêndulo é simples, ou executa o momento harmônico simples, se somente se o ângulo de deslocamento for muito pequeno. Portanto, vamos ter o que então? Que o período vai ser 2πL sobre G, lá era K sobre M, agora aqui vai ser L sobre G. Vai indicar o que, professor? Indicar que, diferente do sistema massa-mola, o período não depende da massa. Olha só que interessante. No pêndulo simples, o período não depende da massa. Depende do pêndulo feito. Quanto à energia mecânica do sistema massa-mola? O que é energia mecânica? Nós já sabemos, é só energia de posição, energia potencial, e energia cinética, energia de movimento, certo? Ou de velocidade. Né? Então, aqui estão as equações de deslocamento, você pode acompanhar facilmente no slide as definições. Então, aí, lembrando que esse A aqui é a amplitude, tá bom? Que eu coloquei esse A maiúsculo aqui. E quando eu somar cinética com potencial, eu vou obter o quê? Um valor que vai ser igual, a energia mecânica vai ser igual sempre 1/2 da constante elástica vezes A ao quadrado. Portanto, a energia mecânica se mantém constante. A linha preta, no gráfico, na figura A. A linha verde, energia potencial. Ou energia potencial é máxima, velocidade 0. Cinética, então, 0. Observe, se eu souber como se comporta o deslocamento e a velocidade com o tempo, eu sei como se comporta a potencial com o tempo e a cinética com o tempo, respectivamente. Por quê? A potencial depende da posição e a cinética depende de quem? Da velocidade. Né? E se você quiser saber o que acontece nesse ponto de cruzamento, quanto é a energia, com que velocidade acontece esse cruzamento, esse ponto onde as energias cinética e potencial se cruzam, essas duas curvas, aqui estão os cálculos para demonstrar quanto é a velocidade nesses instantes. Quanto é? E qual é a energia com que ele se encontra aqui? Vai ser 1/2 da energia mecânica. Ou 1/4. Por que 1/4, professor? Porque lembramos que a energia mecânica é quem? 1/2 de K vezes A ao quadrado. Certo? 1/2 vezes 1/2, 1/4. Tá? Portanto, podemos assim dizer o seguinte, resumir nossa conversa de hoje. Que existem dois sistemas que executam, pelo menos, somente dois, que executam movimento harmônico simples. Um é o massa-mola e o sistema pêndulo simples. O que é um MHS, movimento que executa a oscilação sempre com período constante. Não há desperdício de energia. Tá? No sistema massa-mola, o período ele independe. Massa-mola, desculpa, o período depende da massa. No sistema do pêndulo simples, o período não depende da massa. Tá? Quando o deslocamento é máximo, a energia potencial é máxima. Quando a energia cinética, a velocidade é 0, a energia cinética é 0. Muito bem. Quando o deslocamento é máximo, velocidade 0. Quando o deslocamento é 0, velocidade máxima. Por que acontece isso? Porque quando o deslocamento é 0, eu estou máximo, eu estou fazendo o quê? Eu estou
e vou inverter o sentido. Lembre-se lá do conceito de cálculo. Em todo ponto de inflexão, a derivada é igual a zero. E a derivada de uma função do tempo, quem é? É a velocidade. Certo? Então tem que ter muito cuidado com isso e muita atenção. Se você souber como se comporta o deslocamento e a velocidade, você vai saber como vai se comportar a energia potencial e a energia cinética em função do tempo de um sistema massa-mola ou de um peso simples. Então basta você saber isso, tá bom? Então, qualquer coisa, o conteúdo está no livro, tá? No livro. E lembre-se sempre, cada dia um degrau, cada dia uma luta, cada luta um aprendizado e a cada aprendizado uma conquista, tá certo? Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês e tenham um excelente dia e até a próxima. Tchau!